Boa noite, amigos. Boa noite a todos que estão aqui neste momento, reunidos em nome de Jesus. Estamos aqui no nosso momento de estudo e oração, agradecendo a Deus a oportunidade de nos reunirmos, de cuidarmos de nós, de nos fortalecermos sob as bênçãos de Jesus. Neste momento, nós vamos rogar a Jesus, o nosso Mestre querido, que possa abençoar o nosso mundo terra, que possa enviar os seus trabalhadores angélicos para envolver todos aqueles que se encontram com os pensamentos em desalinho, fixados no mal, na vingança, no desamor. Rogamos a Jesus que abençoe, proteja e ilumine o nosso Brasil, para que possamos, nesta nação, que é considerada a pátria do mundo, o coração do Evangelho, aprendermos a amar e aprendermos a acolher amorosamente aqueles que ainda não têm esse sentimento. Que nós possamos rogar a Jesus que abençoe as nossas cidades, que nós possamos imaginar uma luz muito grande envolvendo todas as casas, todos os lares, as ruas, onde quer que haja uma pessoa que ela possa receber essas bênçãos. Rogamos para que a nossa vizinhança seja abençoada. Aqueles que tantas vezes cruzamos no dia a dia, num bom dia, com ajuda, né? Então, que nós possamos mentalizar os nossos lares, seja ele uma casa, um apartamento, uma casa e uma fazenda, onde quer que estejam os nossos lares, que sejam abençoados por Jesus. E todos aqueles que residem conosco, que trabalham conosco nos nossos lares, sejam abençoados. Assim como os nossos pets, animais de estimação, as plantas, os seres vivos criados pelo Pai, abençoados. E que nós possamos, neste envolvimento de amor, doarmos as nossas melhores energias para que a espiritualidade amiga possa utilizá-las cuidando daqueles que necessitam. E que nós possamos, nesta noite, aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Que nós, assim, possamos dar início ao nosso estudo e oração, a mente, o coração abertos e o sentimento de amor, o sentimento de união, de fraternidade, de paz, envolvendo os nossos corações desta família estudo e oração. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui dando uma olhada no chat ao vivo. Cisa, boa noite, seja muito bem-vinda, boa semana para você também. Norminha, boa noite, bem-vinda. Débora, boa noite. Fátima Rossi, boa noite. Conceição, boa noite. Amém. Muito obrigada, eu que agradeço. Fernanda, boa noite, amém, Deus te abençoe. Osanira, seja bem-vinda. Sueli, seja bem-vinda. Dona Josefina, quanto tempo, seja muito bem-vinda. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Bem-vindos aqueles que vão entrando também daqui a pouquinho, né? Ou que vão assistir o vídeo em outra data. Hoje nós vamos estudar este livro, Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós vamos ler e estudar o capítulo 179, cujo título é O Novo Mandamento. Bom, a passagem evangélica encontra-se em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus. Sobre essa passagem evangélica, nós vamos ler os ensinamentos de Emmanuel. A leitura despercebida do texto induziria o leitor
a sentir nestas palavras do Mestre, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, absoluta identidade com seu ensinamento relativo à regra áurea. No entanto, é preciso salientar a diferença. Ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro, ama teu próximo como a ti mesmo, institui um dever, cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com os irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho em que essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Mensagem bonita, né? Essa do Emmanuel. Pois bem, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu estou buscando aqui a passagem evangélica para a gente contextualizar exatamente onde. Aqui, deixa eu só ver aqui. Tá. A passagem evangélica é em João, capítulo 13, né? Aí o versículo 34 foi lido, mas eu vou ler do 33 ao 35 de novo para vocês entenderem. Jesus estava no momento da última ceia com seus discípulos amados. Então Jesus fala o seguinte: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Então aqui Jesus já começava a preparar os discípulos, dizendo que ele ia para um lugar que a gente sabe que é o retorno dele ao mundo espiritual, né? Mas ali ninguém sabia, porque estavam todos na última ceia que ele havia reunido os seus discípulos. E continua Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Por que ele falou um novo mandamento? Porque antes disso, ele foi testado por um escriba, né? E aí, esse escriba, acho que foi o fariseu, isso mesmo. Um fariseu testou Jesus e falando: já que você fala tanto do Pai, você consegue resumir todos os mandamentos e ensinamentos judaicos em um só mandamento? E aí Jesus fala assim:
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Chamado essa regra áurea, né? Mas aqui, na ceia, sabendo que os discípulos o seguiam, ali estavam aqueles cristãos, né? Seguindo o Cristo, ele acrescenta: um novo mandamento vos dou, né? Que a gente sempre acha que é a mesma coisa, né? Amar aos outros como eu vos amei, ou amar ao próximo como a si mesmo, mas não é. Então, ele falou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, Jesus, na sua grandeza espiritual, iria daí a poucas horas ser perseguido por aqueles soldados romanos, onde Judas entrega com Jesus com um beijo na face, e aí começaria o calvário dele, terminando no desencarne, né? Então o que acontece? Jesus naquele momento, ele queria deixar todos aqueles ensinamentos resumidos, alinhados. Vocês já viram que a gente faz isso? Quando a gente vai viajar, eu falo com a minha ajudante, com meus filhos, ó, eu deixei o pão ali congelado, olha, deixa aquela janela fechada, olha, cuida da cachorrinha, faz isso, faz isso. E a gente dá uma série de recomendações de última hora, lembrando aqueles ensinamentos durante a vida toda. Cuidado com a chave, guarda direitinho, tal, olha se o portão está fechado, né? Amostra direitinho, leva blusa. A gente, como mãe, dá várias recomendações, né? Pois Jesus, com essa maternagem, essa paternidade que ele tinha com as pessoas, ele também dá essas orientações, né? Chamando de filhinhos, né? Então ele explica que onde ele vai, eles não podem ir, né? Assim como nós vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma cirurgia no hospital, a gente avisa: olha, eu vou, mamãe vai, logo volta, vocês não podem ir. Ou às vezes um casamento, é programa de adulto, não é de criança, tal. A gente sempre dá um jeitinho, né? Mas aí ele traz esse novo mandamento. E ele fala que nós seremos reconhecidos, né, como discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Qual que é a diferença? Ele nos ensinou a amar quando esteve aqui. Quando Jesus, todos os dias, no final do dia, se reunia na casa de algum deles, né? E ali fazia o apanhado do dia, conversava, acolhia, ele estava ensinando. Quando cada um trazia a sua dificuldade, a sua dúvida, ele ensinava. Jesus ensinou que quando a gente ama, nós precisamos nos diminuir para que o outro compreenda. Então, se eu tenho um linguajar complicado e vou falar com uma pessoa que não teve o letramento, eu preciso de melhorar para que o outro me compreenda. Jesus, uma estrela luminosa, ele apaga a sua luz e diminui a sua luminosidade para poder conseguir encarnar na Terra. E ali, diminuindo a sua luz para que não ficássemos cegos com ela, para que nós pudéssemos olhá-lo, enxergá-lo, ouvi-lo. Nós, que eu estou falando, humanidade, né? Então, até o último instante, Jesus demonstra seu amor. E ele foi modelo. Se há o único modelo de perfeição para a gente seguir, é Jesus. O único modelo guia maior é Jesus. Todas as religiões têm seus guias, seus modelos que são falhos, porque não são perfeitos, né? Seja o Papa, seja um líder espírita, um líder judaico, seja lá qual for a religião, pastor, nós temos muitos defeitos porque são humanos, né? E Jesus é o nosso modelo, nosso guia perfeito. Às vezes a gente fala, eu não gosto naquela igreja porque não sei o quê. Sim, somos humanos, erramos, acertamos e tudo mais.
nós devemos seguir o Cristo. O modelo nosso é o Cristo. O modelo nosso não é a pessoa A, B ou C. É claro que as pessoas que fazem coisas maravilhosas, a gente se inspira nelas, né? Então, quando você lê a biografia de Francisco de Assis, é inspiradora, maravilhosa, né? Claro que tem muitos, inúmeros, centenas de espíritos que a sua vida é um evangelho vivenciado no dia a dia, né? Mas aí, seguindo aqui o raciocínio, né? Quando Jesus pede, né, para que nós nos amemos, ele acredita e ele sabe que o amor é profundamente transformador. E quem não pensou nisso precisa de pensar. E o que eu estou chamando de amor não é bajular, não é fazer tudo que o outro quer, não. É aquele amor de estar junto. Esse amor transformador, ele nos dá inúmeras histórias de pessoas transformadas pelo amor, não é mesmo? Então, Jesus quer que nós sejamos reconhecidos pela nossa atitude, pela nossa forma de amar. Quando nos amarmos, seremos reconhecidos como discípulos dele, verdadeiramente discípulos. Enquanto não conseguirmos nos amar, enquanto estivermos na competição, estivermos como vamos chamar, uma expectativa da perfeição do outro, quando nós condicionarmos o nosso amor a algumas coisas, nós não estamos amando como Jesus. Jesus amava a prostituta, Jesus amava o avarento, Jesus amava o pobre, Jesus amava o rei, Jesus amava a criança, o velho, o cego, né? Jesus, ele amava incondicionalmente todos que cruzavam seu caminho e amava igualmente todos aqueles seus irmãos. Nós ainda não conseguimos fazer isso, mas precisamos começar a aprender a amar, né? Então, nós precisamos de colocar na nossa vivência, no nosso coração, que tipo de amor, vocês me perguntam? É o fraterno? É o paterno? É o filial? É o amor de casal romântico? Todos eles se complementam. Mas nós temos que lembrar que dentro do nosso coração tem que ter o amor que simplesmente ama. Só isso. Eu amo, ponto. Por que você ama fulano? Eu simplesmente amo. Por que você ama seu filho? Eu amo. Simplesmente amo, né? Se a gente tiver pelo menos uma pessoa nessa vida que a gente vai amar verdadeiramente, sem condição nenhuma, sem nada, nós vamos saber esse tipo de amor, porque Jesus simplesmente nos ama, nos amou e nos amará. Então, quando Jesus ajudava os discípulos, quando Jesus aceita a cruz para nos ensinar a fé, quando ele desencarna e de repente volta para mostrar que a vida depois da morte é real e que a morte na realidade não existe, é apenas uma passagem, ele está nos amando muito, né? Quando ele diz que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele está nos amando. Então Jesus nos ama assim, aquele amor que simplesmente ama. Né? Jesus não vai nos amar se a gente for um bom estudante. Claro que ele torce para que a gente fique bem, para que a gente faça tudo da melhor forma, porque ele quer nos ver felizes. Assim como a gente fica feliz quando o filho tira nota boa, a gente fica feliz quando o filho está se relacionando com alguém de bem, a gente fica feliz quando o filho está com saúde, quando o filho nos dá aquele abraço, aquele beijo, quando cuida de nós numa doença, quando fica conosco assistindo
qualquer programa, um cineminha, a gente fica feliz. Mas eu não vou dizer que eu amo meu filho se ele ficar comigo durante a minha doença. Eu vou amar meu filho se ele for um bom aluno. Quem coloca essas condições não ama de verdade. E às vezes nós precisamos cuidar principalmente daqueles que precisam de mais amor, aqueles que buscam se afastar da família, aqueles que buscam se afastar das boas energias, de boas companhias, aí que nós temos que amar. Inúmeros pais imaturos deixam de gostar, né? Começa a ficar ranheta, implicante com aquele filho que não obedece cegamente os desejos do pai, né? Então, existia muito, né? Antigamente, pais que ficavam de mal, que tiravam a herança de filhas que engravidavam antes de casar. Existiam pais que, se o rapaz não obedecesse o casamento e fosse casar com outra, tirava as mordomias da família, as heranças e tudo mais, né? Nós sabemos de irmãos que, porque deu uma briga, que nem lembra mais que briga foi, passa o resto da encarnação sem falar um com o outro, desejando mal. Então, isso acontece na nossa família, acontece no nosso trabalho, quando eu acho que eu mereço mais do que o outro que é novato, que chegou depois de mim, né? E aí eu começo a inveja, começo a implicância. Então, sem perceber, nós estamos o tempo todo com o desamor no nosso coração. E nós precisamos resgatar este amor que simplesmente ama, né? Porque você gosta, eu gosto. Ah, mas ela é tão escandalosa, gosto. Independente disso. Ah, mas às vezes ela é falsa, eu gosto dela, né? Ah, mas às vezes ela tem inveja de você, mas eu gosto, né? Ah, mas às vezes a sua mãe é muito assim, assim, mas eu gosto, eu amo, sabe? Então é amor que simplesmente ama. Lembrem-se disso. Incondicionalmente, como Maria, mãe de Jesus, nos ama. Ela que perdoou a humanidade, aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, que o colocaram na cruz também. Muitos ali, na chegada de Jesus, estavam com ramos nas mãos fazendo festa. E poucos dias depois, estavam escolhendo ele, ao invés daquele que era condenado e que não cumpria as leis dos homens. Então, o amor é profundamente transformador. Às vezes, quando a gente vê uma criança irritada, com uma birra, ou requisitando alguma coisa, muitas das vezes a gente precisa daquele abraço. Minha filha, eu sei que está difícil para você, mas a mamãe não pode fazer nada, só te abraçar. Vai espernear, você continua abraçando, abraçando, de repente a filha cai no choro, ou a filha se acalma, ou respira. O amor é transformador. E o amor transformou inúmeros perseguidores de Jesus em cristãos. E ainda está transformando. E a gente precisa acreditar que aqueles que ainda não seguem Jesus e que lutam contra ele, é o nosso amor por eles que vão se transformar. Nós precisamos de parar de julgar, né? Nossa, que absurdo! Chegou aqui um espírito que durante a desobsessão e falou que Jesus não existiu, que horror, que homem ignorante esse. Não, não podemos pensar assim. Podemos pensar, o meu amor, o meu diálogo amoroso com esse irmão sofredor vai fazê-lo perceber que é isso que Jesus pediu. Quando eu tento ser, né, discípulo de Jesus, fazendo aquilo que ele nos pede, nós estamos sendo o evangelho vivo para aqueles que não acreditam. É muito importante, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma regra.
é um dever. Quando Jesus fala, ame uns aos outros como eu vos amei, ele fala o como. Que não é amar do nosso jeito, é amar do jeito dele. Porque o nosso jeito ainda é muito imperfeito, mas é a gente tentar e se esforçar por fazer melhor ainda. E isso é importante, não é? Então, não é só pegar a mãe idosa ou cadeirante e levar no médico. É ir com boa vontade, com paciência, escutar a mesma conversa várias vezes, né? É elogiar aquela criança que tem uma dificuldade de aprendizagem com a nota 4, meu filho, parabéns. Você tirou 4. Na próxima você vai tirar 5. Mas o que a gente faz? 4? Nossa, mas que absurdo, você não estudou direito, parará. E aí a gente joga em cima do outro, né? Eu não estou dizendo para ficar parabenizando só 4, não, não é isso, não. Eu estou dizendo assim, que diante daquela criança que de repente tirou 1 ou 2, tirar um 4 é evolução. Vamos seguindo neste esforço que logo nós tiraremos 6. Tirou 6, ótimo. Quem sabe a gente não pode até melhorar essa nota para você ficar mais tranquilo no final do ano, né? É a forma de falar com amorosidade. Porque a gente pode chamar atenção com amorosidade, né? A gente pode chegar e falar, olha, eu acho que essas companhias que você está escolhendo agora não são pessoas que estão plenamente exercendo seus direitos, não estão plenamente, sei lá o motivo, né? São pessoas que às vezes não cumprem regras, e nós vivemos numa sociedade que tem regras. Olha, você está com muitos amigos que chegam de casa, da escola em casa, e vão para a rua brincar. Aqui a regra é diferente. Por que eu peço para vocês estudar? Porque eu acredito que o estudo transforma vidas. E daí, né? Então a gente precisa de compreender que é muito importante acreditar na transformação, no poder do amor, né? Eu separei uma história aqui que eu achei muito interessante, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, para eu falar sem errar muito. Olha, uma história que aconteceu é o seguinte: David é um americano aposentado, não é o nosso David aqui não, tá? Que sempre assiste estudo de oração, é outro David. Então, há uns 10 anos, ele precisou ir a um hospital devido a uma lesão em uma de suas pernas. Ele mora nos Estados Unidos. E quando estava internado, ele ficou muito sensibilizado com os bebês internados. Então, naquele exato momento que ele ficou sensibilizado, ele não ficou só sentindo pena e tudo mais. Ele decidiu, naquele momento, perguntar se teria ali algum trabalho voluntário para que ele pudesse se dedicar 2 vezes por semana àqueles bebês internados, né? Então, o hospital explicou que sim. Qual que é o trabalho que David faz? Ele oferece colo, carinho, afaga-os delicadamente, conversa e sente aquele bebê no colo, aquela presença protetora. Ele dá aconchego, delicadeza, doçura. É assim que ele lida com os pequenininhos. Isso pode parecer um gesto simples, mas esse gesto, ele teve muitas consequências positivas. Eles viram a diferença que era ele estar propiciando isso para as crianças internadas. Então, ao longo prazo da internação ou do desenvolvimento dessas crianças, o abraço, o colo, o carinho, a proteção de David foi fundamental, né? Então, o que ele fez? Ele transbordou o amor dele por aqueles bebês, transbordou e envolveu o bebê que ele estava precisando. E ele criou o quê? Um vínculo amoroso entre ele e o bebê atendido. Era um vínculo de amor. Então, um amor
sem interesse pessoal, um amor sem interesse financeiro, um amor que não era para mostrar para ninguém. O que ele estava fazendo? Ele tinha aquele amor que simplesmente ama, que eu estou falando aqui, né? E é um caso interessante, né? Porque ele passou pela dor da internação e percebeu, né? Porque muitas vezes os bebês ficam ali, às vezes não pode ter acompanhante, às vezes é um trabalho de enfermaria, às vezes a mãe está cansada e precisa de ir num banheiro, uma coisa, né? Então ele trabalhava nesse sentido. Esse é o amor que simplesmente ama. Uma outra história, né, que eu achei muito bacana, eu não sei se vocês ouviram isso, acho que passou até na televisão esses dias, um senhor no Japão que é chamado Guardião do Penhasco, né? E ele já salvou mais de 600 pessoas. Como que foi isso, né? O nome dele é Yukio Shiji. Ele é conhecido como Guardião e ele dissuadiu mais de 600 pessoas de tentar o suicídio no Japão, num penhasco famoso lá, né? O que acontece? Ele, quando jovem, ele trabalhou 42 anos como detetive no departamento de polícia de Fukui e foi morar perto de Tojimbo. Aí era um destino de turistas, né? Porque o lugar é maravilhoso, é lindo, mas também é conhecido pelo número de suicídios que ele tem. Então, em 2004, ele fundou uma associação não governamental e ele teve 20 pessoas voluntárias começaram a participar dessa associação dele. Então, o que eles falam? Eles confortam, eles consolam aqueles possíveis suicidas. E eles fazem patrulhas, né? Eles têm equipes que vão lá cuidar e ver se tem alguém que está perto do penhasco. Eles fazem esse trabalho sozinho, porque na maioria das vezes, aqueles que já estão no penhasco, pensando em se matar, preferem a conversa com uma pessoa que eles escutam, mas se chegar um grupo, eles se sentem intimidados. E aí, uma pessoa chega sozinha desse grupo, vai lá e conversa com a pessoa, né? Tenta passar confiança, tenta mostrar outros caminhos, outras soluções, convencendo a pessoa a desistir do suicídio, né? Então, uma vez, ele encontrou um casal de velhinhos sentado conversando na beira do penhasco. Aí ele chegou e falou: o que aconteceu? Aí os dois falaram que estavam esperando o pôr do sol para se jogarem do penhasco. E ele falou: mas por quê? Porque eles estavam cheios de dívidas, estavam com a vida complicada, tal, e não queriam mais, né, viver dessa forma. E ele ficou um tempão conversando com esse casal de senhorzinhos, e aí o que aconteceu? Eles foram embora e não se suicidaram, e ele orientou o que poderia fazer aqui e ali. Uma vez, ele viu uma menina de 17 anos, estudante, né, que estava no penhasco. E aí ele chegou, né, perto e a menina estava com aquele olhar desolado. E ele começando a conversar com o menino, ela disse que estava muito pressionada pela família para ir bem nos estudos, né? Então, as aulas tinham começado, ela não tinha feito o dever de casa e ela estava com medo da reação dos pais. Então, para não contrariar os pais e com medo do que ia ter, ela decidiu se matar. Olhem para vocês verem. O que parece que às vezes é um motivo, né, muito pouco motivo, mas para aquela menina era a dor dela, né? Então aí ele foi conversando, conversando, conversando e convenceu essa mocinha de 17 anos a ligar para os pais, a explicar a situação. Depois os pais foram lá, buscaram. E assim, né, nesse trabalho maravilhoso, 600 pessoas já foram salvas,
só ali, naquele penhasco onde ele morava ali pertinho, né? Nós podemos fazer qualquer coisa para colocarmos em prática esse novo mandamento. Amar, simplesmente amando, né? Transformando o nosso coração e transformando o coração daqueles que recebem amor. O que é o não julgar? Se eu tenho um relacionamento difícil com meu pai, eu preciso de, ao invés de esperar que meu pai seja diferente, que vote em quem eu voto ou que faça como eu acho que é o correto, eu preciso de entender que o meu pai é aquele, sem a expectativa de que ele vai mudar porque eu acho que ele tem que mudar. Quanto mais eu estreito os laços, a amorosidade, a conversa cordial e tudo mais, mais o meu pai vai me escutar. Agora, se eu chego chamando ele de ignorante, me decepcionando, ficando com raiva, porque ele não pensa como eu, então eu vou afastando a nossa relação do amor que simplesmente ama, né? O amor que simplesmente ama acontece muito quando os pais têm algum filho com síndrome do Down, de Down, com alguma questão específica, porque aí a pessoa diminui a sua expectativa. É estranho isso, né? A gente ter que passar por uma situação dessa para nossa expectativa diminuir depois. E não é expectativa de felicidade. Essa é uma expectativa que a gente tem que ter sempre, de ajudar o outro a superar e a ser feliz. Seja o outro doente, saudável, seja o outro, né? Tenha o que o outro tiver. Ele tem que saber superar e ser feliz. E como é que o outro vai superar e se transformar? Com o nosso amor. Com o nosso amor, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa com uma autoestima bacana, né? E a pessoa nem é essa coisa toda, né? Um destaque em tudo, mas é uma pessoa que se ama e que ela não espera ser destaque para ser amada, né? Porque quando a gente faz uma festa com quem tira 10 e fica meio acanhado com quem tira 5 dos nossos filhos, às vezes quem precisava de festa era o de 5 que tem dificuldade, né? Porque para o de 10 é mais fácil. Então o outro percebe, para deixar papai e mamãe feliz, eu preciso de tirar nota alta, né? Então a gente vai mandando essas mensagens, né? Às vezes fala assim, nossa, mas você me deixou muito triste porque você fez isso, aquilo. Não, eu não posso me desmoronar perante o filho, perante quem eu estou cuidando, né? Eu preciso de ter aquele amor que simplesmente ama. Então, se um filho, uma filha, um amigo, um professor está passando por um problema, eu preciso de seguir junto com essa pessoa. E muitas vezes preciso de dar um toque, mas eu não posso tirar o amor que eu tenho por essa pessoa do coração, porque a pessoa não correspondeu às minhas expectativas. Nós estamos sempre criando expectativas difíceis em relação aos outros. E às vezes em relação a nós. Então, às vezes, eu acho que eu vou ser capaz de cozinhar, arrumar a casa, trabalhar fora, cuidar de menino, não preciso de ninguém. E não é bem assim, né? Às vezes eu acho que eu vou conseguir me organizar para cozinhar no fim de semana, para não cozinhar durante a semana, e não é bem assim, às vezes, sabe? E se eu não estou conseguindo, eu preciso de melhorar isso daí, não me obrigar a coisas que às vezes para mim é mais difícil, mas fazer outras coisas que às vezes eu tenha mais facilidade. E no momento de calma, aprender aquilo que eu ainda não consigo lidar, né? Não é porque eu não consigo enviar uma foto do celular que eu vou jogar o celular no lixo. Eu preciso de ter o tempo de aprender a mexer com o meu celular. Então eu não posso jogar o outro, o meu próximo, no lixo, porque eu não aprendi a amar. Eu não aprendi a lidar com ele. Eu não aceito que ele pense diferente ou que ele não me obedeça. Eu preciso de ter o amor, simplesmente amor,
dentro do meu coração para que eu possa amar, simplesmente amar, né? Quando eu não consigo buscar esse amor como Jesus nos amou, eu estou muito bem na teoria, estou muito bem com a minha parte cerebral, mas está faltando o quê? Afeto, compreensão. Então vamos refletir sobre essa lição, porque quando Jesus ensinava na casa de um discípulo, quando ele estava ali à noite, quando ele ficava junto, quando ele quis fazer a última jantinha lá, a ceia, né, para ele poder partir. Ele mostrou o quê? Simplicidade, sensibilidade, amorosidade, respeito, humildade, alegria com todo mundo ali. É isso que tem que ter no nosso amor. Ele estava ali diante de alguém que ia negar ele 3 vezes, o outro não ia acreditar se não tocasse na mão dele, o outro se confundiu politicamente, foi entregá-lo achando que ia ter uma revolução e havia uma traição. Cada um com seu medo, com a sua questão. E ele aceitava e amava todos. Ele não exigia que Tomé acreditasse, ele deixava Tomé encostar na mão dele, né? Ele não pediu para Judas, para com isso, tal, não é nada disso, não. Ele deixou ele passar pela experiência para aprender. E aprendeu, né? Ele sabia da arrogância de Pedro, que tantas vezes era muito bravo, mas era arrogante em algumas situações, para ele ver que ele não podia condenar os outros que não seguiam Jesus, porque ele ia negar o Cristo 3 vezes. E nós? Como é que nós estamos em relação a Jesus? Estamos juntinhos? Somos discípulos? Difícil, né? Aqui no planeta Terra. Mas nós tentamos amar cada vez mais, incondicionalmente? Nós buscamos esse amor que simplesmente ama? Em relação aos nossos filhos, aos nossos amigos? Como é que estão essas questões do nosso coração? Então, mais uma vez, nós vamos finalizar com a frase de Jesus. E nós vamos ficar com isso gravado na nossa memória espiritual para levarmos por todas as vidas. Na despedida de Jesus dos discípulos, ele pede: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E com uma gratidão imensa por termos recebido este amor incondicional, nós vamos agora fazer a nossa prece. Peço que todos respirem profundamente, fiquem numa energia de paz, de amor, de tranquilidade, né? Para que a gente possa, neste momento, fazer a nossa oração. Pai amado, obrigada pela nossa vida, por este universo maravilhoso que nos escuta, nos acolhe, nos responde e nos ensina. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos a presença entre nós, agradecemos os seus cuidados, o seu amor incondicional, os seus ensinamentos. E queremos, Jesus, agradecer por o Senhor ser o nosso farol, a nossa estrela guia. Mãe Santíssima, que recebeu Jesus em seu ventre, nós agradecemos por ter cumprido essa missão divina junto a José. E com a graça de Deus, Pai, nós vamos neste momento recebendo todas essas bênçãos de luz, de amor, essas energias tão maravilhosas.
rogando ao Pai forças, equilíbrio, vontade de aprendermos a amar e de fazermos o melhor por todos aqueles que cruzam a nossa caminhada, por fazermos o melhor por nós neste aprendizado de alto amor e que possamos retribuir para o universo a energia amorosa com que fomos criados. Rogamos, Pai querido, que a nossa noite seja abençoada, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano. Rogamos que possamos neste momento sentirmos esta paz, este amor que invade o nosso ser. Obrigada, Senhor. Ampara-nos a todos nós. Ampara os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Ampara toda a humanidade. Porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Pois bem, amigos, finalizamos o nosso momento de estudo e oração. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por estarmos juntos com essa energia maravilhosa. Quarta-feira, 20 horas, temos o nosso estudo e oração. Até quarta, se Deus quiser, e Ele há de querer. Uma noite abençoada, o meu abraço de gratidão, meu abraço fraterno para todos vocês. Fiquemos com Deus e até quarta.